Você já teve a sensação de que o smartphone descobriu, não o que você estava falando ou pesquisando, mas o que você estava pensando, decidindo o que você vai ver, o que vai sentir e, em alguns casos, o que você vai pensar. Nós chamamos de algoritmo, mas talvez o nome mais honesto fosse outro: engenheiro invisível da sua realidade. Algoritmo. Palavra que, até pouco tempo atrás, parecia coisa de matemático. Hoje, ela define o que você escuta, assiste, compartilha e compra. Mas você sabe de onde essa palavra vem? Algoritmo vem do nome de um matemático persa do século IX, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Quando seu nome foi traduzido para o latim, virou algoritme. E assim, nasceu o termo que hoje define tudo o que você consome. Muhammad al-Khwarizmi não criou o algoritmo como conhecemos hoje. Ele criou o jeito de pensar como algoritmos funcionam. Foi ele quem sistematizou o uso dos números de 0 a 9, difundidos da Índia, que substituíram os confusos números romanos na Europa. E mais, ele escreveu o primeiro livro de álgebra prática, um manual de como resolver equações do primeiro e segundo grau, com instruções passo a passo. Essa lógica de problema, método, resultado, virou base de tudo, da matemática moderna à computação. Resolver heranças, medir terrenos, calcular impostos, tudo com lógica, tudo com regras replicáveis. Al-Khwarizmi criou os primeiros algoritmos para resolver o mundo real. Com o passar do tempo, o conceito de algoritmo evoluiu. Deixou de resolver apenas cálculos matemáticos. Hoje, algoritmos modernos são conjuntos de instruções programadas para realizar tarefas específicas. Eles processam dados, reconhecem padrões e tomam decisões automáticas com base nesses padrões. Algoritmos modernos estão presentes em tudo: na busca de informações, na organização de notícias, na sugestão de músicas, na previsão do tempo, na movimentação de finanças e até na seleção dos conteúdos que você vê nas redes sociais. A lógica central continua a mesma: receber uma entrada, aplicar um método e entregar uma saída. Mas agora, em vez de calcular apenas números, os algoritmos calculam comportamentos e começa a te mostrar mais do mesmo. O que está em jogo não é uma equação, é sua atenção. E quanto mais tempo ele prende você, mais dados ele coleta. E quanto mais dados ele coleta, mais certeiro ele se torna. É aí que começa o verdadeiro ciclo da influência. Imagine que você clique em um vídeo sobre dietas milagrosas. O algoritmo pensa: isso interessa. Dias depois, você não vê mais notícias sobre ciência, história ou política. Vê apenas corpos sarados, dicas rápidas, soluções mágicas. Você entrou por vontade própria, mas está preso por um cálculo que você nunca viu. Agora imagine isso em todos os aspectos da sua vida. Você não escolheu o livro, ele apareceu. Você não buscou a música, ela tocou. Você não descobriu a ideia, ela foi entregue. E quando tudo parece conveniente demais, talvez não seja coincidência. Seja controle disfarçado de escolha. Chamam isso de filtro bolha. Um efeito colateral dos algoritmos que moldam sua realidade com base apenas no que você já gosta. Não há contradição, não há desconforto, não há debate, só confirmação. E quando tudo ao seu redor diz a mesma coisa, você passa a acreditar que aquilo é o mundo, mesmo que não seja. É como andar por um labirinto onde todas as portas se abrem automaticamente, mas só na direção que alguém escolheu para você. Em 2016, o escândalo da Cambridge Analytica revelou que dados pessoais foram usados para influenciar decisões nos Estados Unidos e Reino Unido. Pessoas recebiam conteúdo altamente direcionado, adaptado a seus medos e desejos, e tudo com base em algoritmos. Não foram obrigadas a votar em ninguém, mas foram levadas a isso, sem saber. A promessa do algoritmo é personalizar, trazer o que você quer, na hora que você quer,
Mas às vezes, ele te entrega o que você quer, antes mesmo de você saber que queria. Isso é poder, mas é também risco, porque ao antecipar o desejo, ele molda o desejo. E você deixa de descobrir o novo, para apenas confirmar o velho. E mais, você para de se guiar pela intuição. O restaurante, o filme, o par romântico, tudo vira resultado de recomendação. E quando tudo é previsível, o mistério morre. E com ele, a liberdade de explorar o que você ainda nem sabe que ama. Um algoritmo não obriga, ele induz, ele sugere, ele oferece, mas sempre com base em você mesmo. E isso torna tudo mais perigoso, porque você não sente que está sendo controlado. Você sente que está decidindo. A lógica é simples. Se é de graça, você é o produto. Mais de 70% do que é assistido no YouTube vem da aba Recomendações. Usuários do TikTok ficam, em média, 95 minutos por dia no app. O Instagram analisa não só o que você curte, mas quanto tempo você olha para uma imagem. Se você chegou até aqui, foi por escolha sua ou por recomendação dele. Curta, comente e compartilhe com quem acha que está no controle. E se quiser entender mais sobre os poderes que agem no invisível, siga o Entre Linhas. Porque aqui, a gente lê o que não está escrito.